Conceda-me Cílios. Argen Yogi Nubjansan Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Nyodrumye Pema June Shesuda Kordo Kandro Mampe Kor Jechi Jesu Dadruchi Jingje Lapche Jeksu So Guru Pema Siddhi Hum Hum Arjin Yojin Nubjan Sang Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Nyodrupnye Pema June Jesudra Gordo Kandro Mampe Kor Jechi Jesu Dagruchi Jinje Lapche Jeksu So Guru Pema Siddhi. No Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado público. Sanjay Jordan Jati Janamba Janju Badu Dani Kepsuchi Daki Jingsu Jipeson Drula Benji Sanjay Druparsho Sanjay Jordan Sochi Jonama Janju Badu Dagi Japsuchi Dagi Jingsu Janchi Drula Benji Sanjay Druparsho. Eu estou um pouco atrasado. Aliás, a internet não está muito boa hoje. Não sei por quê. Tem alguma coisa aqui. Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Tá bem ruim minha internet, mas vamos fazer um silêncio, que aí fica tudo bem no silêncio, né? Vamos fazer uns minutinhos de silêncio.
Muito bem, fofuras. Vamos então para o quinto verso? Deixa eu abrir aqui. Dá uma olhada nos 4 primeiros, assim. Vamos ver o que a gente se lembra de importante dos 4 primeiros. Então, primeiro, com a determinação de alcançar o bem supremo em benefício de todos os seres sencientes, mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los, estimá-los no mais alto grau. Lendo o primeiro verso, que vem na tua mente, assim, quando a gente lê o primeiro verso? O que ficou das discussões nossas sobre o primeiro verso? Para mim ficou bodhicitta e paciência. Bodhicitta e paciência. É isso? Isso. Muda a visão que eu tenho com relação a Os outras seres. pessoas, outros seres, né? O que mais? Por que paciência, né? Por que a gente desenvolveria paciência com os outros seres? Deixa eu ver, bate-papo. Através dos outros seres eu vou atingir a iluminação. Boa, Mar. Eu acho que ele fala primeiro em alcançar a iluminação para beneficiar os seres. Não sei. Eu Não, ele tive uma fala com a interpretação. determinação de alcançar o bem supremo. Eu tenho essa intenção. Pois é, com a determinação de alcançar o bem supremo, que é a iluminação, Isso. ou não? É. Em benefício, a iluminação em benefício de todos os seres. Ou seja, eu quero me iluminar para poder beneficiar os seres. A minha interpretação foi ao contrário da Márcia. Mas também está limpo. As duas É, formas são... é mais ou menos, porque se a gente entende que a gente vai fazer a prática e só depois é que a gente vai beneficiar os seres, aí no caminho a gente faz o quê? Com os seres, né? Você não lembra dos tipos de Bodhisattva? Tem aquele que passa Lembro dos primeiro... tipos de Bodhisattva, mas todos eles têm bodhicitta de qualquer jeito, né? É, com certeza. Talvez o bem supremo no primeiro verso possa ser Bodhicitta, alguma coisa assim, não sei. Não, bem supremo é iluminação, sem dúvida nenhuma. Assim, a gente falou, coloca os outros no lugar deles, de Budas. Isso, é uma visão mais elevada, né? O que eu mais me lembro nesse primeiro verso é uma fala do Lama Long, sabe? Que é cada ser que a gente encontrar, a gente vai pensar, por tua causa, graças a você eu vou alcançar a iluminação, sabe? É por seu intermédio que eu vou alcançar a iluminação, é para você, por você, né? E com a sua ajuda, né? Porque é justo, a gente vai desenvolver a paciência, a gente vai ter os seres como objetivo, como disse o Darcy, com essa determinação de alcançar a iluminação por causa dos seres, né? Então, de qualquer jeito, se não fossem os seres que a gente acha que nos atrapalham, né? A gente não avançaria, né? Rogério, eu acho que tem uma coisa super importante aí, é o seguinte, ele, para mim, é um posicionamento de que ele tem a Bodhicitta, a Bodhicitta está brilhando, ele ainda vê o outro, porque vou aprender a prezá-los e a estimá-los no mais alto grau, portanto, ele e o outro ainda são, ainda há dualidade, e ele, então, está em busca para, entendeu? Sim, Porque senão não teria que aprender a prezar e nem a estimar então, nenhum mas vamos ser. lá. Vamos lá, Darcy. Sempre é importante você lembrar disso, assim, em que caminho que é esse, né? Esse é o caminho do Mahayana, não é Dzogchen.
Não tem não dualidade aqui, tem dualidade. Nós estamos no caminho gradual aqui, realmente. Então, tem eu, tem o outro, eu vou fazer coisas para durante o meu caminho para... É Mahayana, puro. Eu concordo com você. Mahayana puro. É isso aí. É o caminho do Bodhisattva. Caminho do Bodhisattva, exatamente. Então, vamos lá, do segundo verso, então. Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar em minha pessoa como mais significante dentre elas e, com todo respeito, considerá-las supremas do fundo do meu coração. O que tem de mais importante aqui? Acho que tem a ver com o que a Cindy falou para o primeiro verso, né? Colocar os outros no lugar dos Budas, né? Ver o outro como Buda. Como Budas do futuro, como diz. Tem um professor que fala que a gente deveria olhar todos os seres como Budas do futuro, né? Então são Budas do futuro, mas são Budas. Para mim, esse segundo verso ele traz uma referência a superar, a transcender a noção de eu, usando a humildade, então ir além do eu. Pelo menos do autocentramento, né? Pelo menos é uma... Porque tem dois aspectos, né? Tem dois aspectos que a gente lida com a sabedoria, que a sabedoria aqui vai tratar. Uma é a existência do eu, que é o que você está dizendo. Outra é o autocentramento, é a autoapreciação, né? Aqui ainda, os 7 versos primeiros ainda estão lidando com a autoapreciação, self-cherishing, que eu acho uma dificuldade de lidar, superar o autocentramento, exatamente. Fazer tudo para fortalecer esse eu que a gente enxerga como separado do outro. Os 7 primeiros versos, eles são para isso. O 8º verso é para acabar com a noção de um eu que existe intrinsecamente. Mas os 7 primeiros versos são compaixão mesmo, assim, são versos que vão nos ajudar a nos livrar do autocentramento. O último é mais especificamente para livrar da noção de um eu separado. Tudo é superação da visão dual. Mas aqui ainda não é, pessoal. Aqui vocês estão... É como se a gente estivesse querendo pular para o 8º. A gente não está no 8º verso ainda. Aqui tem dualidade. Tem dualidade e eu ainda me acho melhor que os outros. Eu me coloco na frente do outro. A gente vai ver ainda, nesse 5º verso, tem uma discussão boa de um trecho da Pema Chodron. Então, assim, é bom a gente entender. O Geshe Pende explicou isso lindamente. Sempre que ele vem para o Brasil, sempre que ele fala com o Brasil, ele explica isso. Aliás, em setembro vai ter Geshe Pende toda quinta-feira, pessoal. Vocês vão ter que se virar aí com os estudos do Gustavo, sei lá o que vocês vão fazer aí. Mas vai ter Geshe Pende toda quinta-feira de setembro, acho. E então ele explica isso direitinho. Assim, tem dois aspectos que a gente vai ter que lidar. Um deles, o mais nuclear, vamos dizer assim, mais nuclear, é eu existo separado de você. Esse é o mais nuclear, né? Uma reificação do eu, né? Só que tem um outro aspecto, além desse, se for só isso, tudo bem. Agora, o problema é que tem o autocentramento, a autoapreciação, o primeiro eu, né? Tenho que me defender, tenho que me fortalecer. Esse é um outro aspecto. São dois aspectos que são obviamente interligados, mas são 2 aspectos diferentes com antídotos diferentes. Então, esses versos que colocam o outro na frente, o outro acima, eu sou mais insignificante, está querendo acabar com o autocentramento, com esse autoapreciação do primeiro eu, sabe? E o 8º verso, vou aprender depois a gente vai chegar lá, né? Mas o 8º verso é que vai lidar diretamente com a eliminação dessa reificação do eu. É um verso de sabedoria mesmo, né? Fala, Adri. Eu fiquei pensando, assim, eu olho para esse verso como esse lugar para meio que superar a roda da vida, né? Essa coisa de estar nos reinos, assim, tipo, ora com orgulho, ora planejando, ora procrastinando, em vez de, sair disso, né? Tipo, esse eu que
de alguma maneira ultrapassa essas Então, mas esferas. tem um método aqui que é importante. Em cada verso tem um método, né? O método do caminho do Bodhisattva é colocar o outro na frente. A gente resiste. Você viu como a gente resiste? A gente resiste, né? O método é colocar o outro na frente. Parece contraintuitivo, né? Assim, é contraintuitivo. Vou colocar o outro na frente, vou ser feliz, vou me iluminar, né? Que é a felicidade suprema. É contraintuitivo, né? Então, os 8 versos e os ensinamentos sobre Lojong, eles têm um método, que é eliminar o autocentramento. Tudo isso vocês falam, é para livrar dos 6 reinos, é para me livrar da dualidade, tudo isso sim. Mas esses são aspectos mais ligados à sabedoria. Me livrar das aflições mentais. Agora, aqui está sendo apresentado um método. Mas, por exemplo, eu fico pensando nisso, assim, tipo, é contraintuitivo. A sensação que eu tenho é que é mais contraintuitivo por conta, tipo, culturalmente nesse ponto, assim, quando a gente pensa, né, somos ocidentais, viemos de uma história, enfim, de múltiplas histórias, todas muito complexas, e que, enfim, está muito pautada nesse centramento, né? O mais importante é cuidar do eu, é fortalecer o eu, porque, por exemplo, eu fico observando essa coisa de pequenas relações, né? Relações de mães com filhos, ou mesmo, não é de mães com filhos, relações com crianças, assim, de ver processos de transformação a partir dessas relações, assim, tipo, as pessoas se transformam nessa dedicação aos outros, né? Para melhor, né? E eu acho que não tomam consciência disso, de que esse tipo de doação, por exemplo, melhora a vida delas e melhora a vida dos outros também, né? Não são coisas opostas. Exatamente, não são coisas opostas. Mas a gente que não aprende a olhar isso, né? A gente que não aprende a ver isso. Então, não sei, parece muito uma instrução focada nisso, né? Assim, vamos olhar para os outros. A gente já faz isso. Prestem atenção, vocês já fazem isso, você já faz isso. Só que expanda isso, né? Faça mais. Exatamente. Observa como em cada verso ele propõe um método para a gente fazer isso, para a gente olhar para o outro, como você está dizendo, André. Olha só. Aqui é assim, sempre que eu estiver na companhia de alguém, eu vou colocar o outro na frente. Como diz a Gessuma, eu vou sair da frente, assim, né? E quando eu estiver com o outro, eu vou dar toda a minha atenção para o outro. Isso, né? O outro vai existir para mim, né? Não é o caso de a gente se autodepreciar, não é isso. Mas o outro vai estar no palco para mim, né? Isso é muito diferente, né? O terceiro verso é: em todos os meus atos vou aprender a examinar a minha mente. E sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco a mim mesmo e aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. Este verso é simplesmente todo o caminho do Bodhisattva, né? Porque em todas as situações vai surgir um tipo de emoção aflitiva. Muito provavelmente, né? E o trabalho nosso vai ser estar atento a isso, né? Se a gente lê o caminho do Bodhisattva, né? O Bodhisattva mesmo, é muito impressionante. A gente tem um grupo que está estudando isso, a gente estudou hoje esse 4º capítulo, que é o cuidado. Ele fala, o Shantideva diz, que a gente deveria cuidar da nossa mente como se fosse uma ferida aberta. Não é bem a ferida aberta que ele fala, eu acho. Ele fala uma ferida, como se a gente estivesse com um machucado, né? E cuidar o tempo todo, assim, porque a nossa mente o nosso estado mental tranquilo é muito frágil, né? Então, a gente propõe que a gente cuide o tempo todo, assim, para que as aflições não tomem conta da gente, para que a gente não responda a elas. E ele fala, escuta, por que eu sigo mesmo essas aflições da minha mente, a raiva? Por que eu sou tão escravo dessas emoções? Se elas me dão nada em troca. É muito bonito, né? Então, assim, praticamente a base do caminho do Bodhisattva é essa autoconsciência, né? Da mente.
E de reconhecer que as aflições mentais são o nosso verdadeiro inimigo. Não é o outro, né? O outro está me apontando, ó, tá vendo? Vou apertar aqui, vai doer, quer ver? Quer ver que eu vou apertar aqui, você vai pular? Gritar? Não, tá mostrando pra gente. É praticamente o trabalho todo, né? Seria legal a gente poder ler, sem comentários, mas assim, ler o Shantideva, né? Aliás, estou pedindo para o Geshpend ensinar o Shantideva, né, no setembro. Vamos ver se vai rolar. Bom, daí o quarto verso era: vou prezar os seres que têm natureza perversa e aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso, muito difícil de achar. Esse é outro método também, né, que os 8 versos propõem. Geralmente, quando a gente encontra uma pessoa que a gente fala, nossa, essa pessoa é do mal, normalmente a gente quer distância dessa pessoa, né? A gente não quer nem ver a cara. Verdade. Quantas vezes eu fiz isso durante esses últimos anos, assim? Com uma pessoa famosa, dessa daí, dos seres que têm natureza perversa, aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimento, né? Putz, eu quase parei de frequentar a rede social para não precisar ficar vendo. É dureza isso daí. Mas a gente devia tentar ver como um tesouro precioso muito difícil de achar, né? Porque esses bichos vão despertar todos os nossos demônios, assim, todos, né? Realmente é uma competência combinada, assim, despertar todos os nossos demônios. Não é qualquer um que consegue fazer isso, né? Isso é pós-graduação, acho. A gente tem que estar preparado um pouco, né? Para isso, fortificado interiormente, não? Para poder suportar o outro, suportar essa coisa do outro que você não gosta e poder achar que ele é um tesouro para você. Você tem que ter um certo fortalecimento interno, né, para isso. A gente pode pegar cada verso e começar no rasinho, sabe? Começar com aquela pessoa que a gente não vai com a cara. Ah, eles não vão com a cara. Mas, é um tesouro precioso, muito difícil de achar. Até chegar no fundão. Pra gente não ser arrastado, né? Para os infernos. Porque a gente vai arrastado para o inferno fácil. E aí você tem razão, Edinha. A gente precisa se fortalecer. Mas a gente pode se fortalecer aplicando esse mesmo verso, entende? Em situações menos... O Shantideva fala também que não tem nada que a gente treine, a gente vai ver agora, no quinto verso. Não tem nada que a gente treine que fique mais difícil. Quanto mais a gente treina, mais fácil fica. Então a gente começa no rasinho. São nossos mestres, exatamente. Só que a gente não precisa, talvez, pular direto no fundão, né? A gente pode treinar no rasinho. Porque senão é capaz de a gente se afogar mesmo na negatividade, capaz de a gente ser arrastado mesmo, né? Mas é um caminho, isso que é importante, assim. É um caminho. A gente não deveria falar, putz, isso aqui não é, assim, não faz parte do meu caminho enfrentar o Bolsonaro, por exemplo. Faz parte do caminho. Talvez a gente não consiga fazer isso hoje, mas faz parte do caminho. Né? Então, se pelo menos a gente souber disso, assim, simbolizando, né? Usando o Bolsonaro como um símbolo. Mas faz parte do nosso caminho. Se a gente quiser ser Buda, né? Não dá para treinar para ser Buda e falar, não, Bolsonaro não. Não dá. Né? Não vai funcionar. Ai, ai. Então, olha o quinto verso. Quando os outros, por inveja, maltratarem a minha pessoa ou a insultarem e caluniarem, vou aprender a aceitar a derrota e a eles oferecer a vitória. Esse não é simples também, né? Também é um método. Vocês veem, ainda o quinto verso ainda é desse antídoto para nos livrar do autocentramento, né? Da autoapreciação. E aí, eu trouxe algumas coisas que a gente pode refletir, né? Primeiro, assim, quando eu... Esses termos aqui, derrota e vitória, né? São o centro aqui desse verso. Porque assim, esse verso indica um jogo, né?
que a gente está num jogo aqui, que a gente não quer perder, que a gente quer ganhar, tem jogo aí, né? E daí é o próprio eixo do Sansara, esse jogo. É o próprio sangue do Sansara, né? A gente é um javali, que é a identidade que a gente assume, já que a gente não é Buda, né? Já que a gente não se reconhece como Budas, a gente assume identidades várias, né? E o javali, ele não seria notado não fosse a cobra e o galo, né? É como se a cobra e o galo revelassem o javali, porque o javali tá tranquilão lá, tá? Ele não age assim, né? Ele só tá lá colocado, posto, né? Mas aí, quando alguma coisa ameaça, aí suja a cobra, suja a raiva, e a gente quer ganhar, né? A gente não quer perder. E o galo representa tudo que a gente faz para sustentar o javali. Então, o javali, ele não existiria não fosse a cobra e o galo. Os três animais, eles fazem parte de uma mesma coisa, né? São três... Devia ser um bicho misturado, assim, de cobra, galo e javali, porque um não existe sem o outro aqui, né? O galo é essa atividade incessante, como diz o Lama Santen, né? A gente faz muitas coisas para sustentar a identidade. E aí, quando isso é atacado, a gente não quer perder, a gente quer ganhar, né? E esse é o que faz o Sansara girar. É esse mecanismo aqui. Diga. Esse jogo tem tudo a ver com as 8 preocupações mundanas, né? Sim, tudo a ver com as 8 preocupações mundanas. O galo representa o apego e a raiva representa a aversão, né? Ou seja, coisas que a gente quer e coisas que a gente não quer. E isso é a base das 8 preocupações mundanas. É apego e aversão, se a gente for pensar. Apego e aversão de fama, de respeito, reconhecimento, de coisas, né? Gostar de ganhar, não gostar de perder, e fama, reconhecimento, coisas e felicidade, prazer, né? A gente quer ganhar, não quer perder. Então, mas a base das 8 preocupações é não quero isso e quero aquilo, né? É isso, apego e aversão. Cobra e galo. Aliás, galo e cobra, na verdade, né? Para o javali poder ficar forte. Então, o javali é esse euzão que está lá, né? E a cobra e o galo são os que ficam cuidando do javali, né? Para que o eu possa continuar forte, né? Possa continuar funcionando. Ai, eu não sei quantas milhares de vezes eu não vi isso. Né? Sei lá, não via esse símbolo do centro da roda da vida, ouvi o Lama falando sobre javali, cobra, galo. E é um saco, porque isso aí é a nossa vida. Então, eu fico até desanimada, porque como é que pode ser a nossa história poder se resumir a tão pouco, né? Fico pensando isso. Como é que a nossa história no Sansara pode se resumir a tão pouca coisa, né? E daí, como a gente se engana? Porque o que o Lama fala de transmigração, aqui é parênteses, não tem a ver com o verso. Tem até um pouco, né? Mas tem até um pouco, claro que tem, né? Mas o que o Lama fala de transmigração é isso, né? A gente sai de uma dessas histórias, assim. Um javali fica dodói, morre. A gente não aguenta. A gente tem que arrumar outro javali rápido, né? Ou então a gente se enche de um javali. Ah, esse javali marrom eu não gosto. Acho que agora eu quero um javali preto e branco, sei lá. Mas a gente fica trocando de javali. Daqui a pouco a gente está fazendo esforço para aquilo se sustentar, defendendo, se aquilo não funcionar. É impressionante. Isso é o processo de transmigração. A gente passa por várias histórias assim. O Lama sempre fala isso. Se eu for perguntar para o Lama Santen, Lama, meu emprego tá uma porcaria, porque as pessoas não sei o que lá, porque eu não estou feliz, porque não sei o que lá. Geralmente ele fala, fica lá. E assim, o que vai acontecer? Obviamente que tem situações que são muito tóxicas, não dá, né? Não tem como aguentar, assim. E não é bom a gente ficar, na verdade. Mas o fato é que a gente vai transmigrar, né? Porque tudo que está nos incomodando
está atiçando a nossa cobra, vai continuar atiçando a nossa cobra em outro lugar, né? Esse é o ponto, né? Então, a saída não é ficar trocando de javali. A saída é iluminar o javali, iluminar a cobra, iluminar o galo, né? Deixar tudo isso à luz do sol, né? Mas esse negócio de ser maltratado, quando os outros, por inveja, querem alguma coisa que é nossa, né? E desperta as 8 preocupações mundanas, esses seres, eles estão igual, mostrando, né? Assim, a gente falou, para mim, o segundo verso serve como antídoto contra a autodepreciação. E esse contra a autoapreciação, é isso, Cindy, que você falou? Isso. Peraí, vamos lá. Segundo verso. Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, aprender a pensar em minha pessoa como mais significante dentre elas, e com todo respeito, considerá-las supremas do fundo do meu coração. Você acha que esse verso é um antídoto contra a autodepreciação, é isso? Isso. Não, porque assim, é muito fácil a gente se colocar, eu pelo menos, né, uma questão assim pessoal, me colocar como inferior, como menos, né, menor assim nas situações. Mas isso não é um lugar confortável, né? Não é um lugar gostoso de estar. A gente fica ali meio que desconfortável mesmo. E esse verso, ele tem isso do fundo do meu coração. Você coloca a pessoa como superior a você e você como significante, mas isso é bom, né? Isso é confortável, isso é, entendeu? Isso vai levar você à iluminação, né? Isso. Boa, muito E não bom. a terapia, né? E não para terapia, para resolver isso aqui, né? Para você parar de pensar na minha pessoa como mais significante dentre elas. É isso, muito legal que você falou mesmo, porque quando a gente se sente mal, porque se sente inferiorizado, né? Geralmente isso mesmo é desconfortável. E o que a gente quer fazer com isso é falar, não, eu não sou inferior, eu sou superior, eu sou não sei o que lá, eu sou não sei o que, né? E tenta se fortalecer, assim. E aqui a gente está virando, falando, não, tá vendo esse lugar de inferioridade? Isso, na verdade, não é exatamente o lugar de inferioridade, mas o lugar do outro, de superior, de mais importante, é o que vai levar você à iluminação. Muito legal isso. Muito bom, você vai ver isso de outro jeito, né? É que não é realmente uma inferiorização nossa, né? É só colocar o outro no nosso foco, né? Muito legal. Boa, Cindy. E esse quinto verso é assim, né? O ponto do quinto verso é vamos parar de jogar. A gente não quer mais jogar. Não quer mais brincar de Sansara. Esse que é o ponto do quinto verso, né? Não é que a gente quer perder sempre. A gente não quer nem ganhar nem perder porque a gente não quer nem jogar. Esse que é o ponto do quinto verso, sabe? Que eu acho super legal. Mas enquanto tiver isso aqui, né, girando, a gente não tem chance. Então, ó, comentário do Dalai Lama. Esse ponto abordado aqui é de que quando outros provocarem você, talvez sem qualquer razão ou injustamente, em vez de reagir de maneira negativa, como um verdadeiro praticante do altruísmo, você deveria ser capaz de ser tolerante. Aí essa palavra tolerância, paciência, elas são muito mais amplas do que a nossa van filosofia imagina. Então, vamos ver o que o Shantideva fala, né? Então, esse livro que eu mostrei para vocês, que a gente deveria ler, eu não sei porque eu não coloquei aqui, eu posso até colocar para a capa desse livro aí. Mas o Shantideva, ele fala ele tem um capítulo só para paciência, né? E ele fala em 3 categorias de paciência. Super legal a gente entender isso, porque o ponto desse verso é desenvolver essa paciência, né? Mas o que é paciência nesse contexto aqui? Então, ele fala que tem 3 categorias de paciência. Uma é a mudança de atitude frente ao desconforto. Outra olha como é diferente. Normalmente, pelo menos para mim, paciência, vocês vão ver, paciência para mim aqui seria mais ou menos tolerância, sempre. Eu não tinha ideia, antes de estudar o Shantideva, eu não tinha ideia de que paciência poderia significar outra coisa, né?
Geralmente a gente tem uma ideia de tolerância, que é também, mas não é só isso. Então, mudança de atitude frente ao desconforto. Isso faz parte do cultivo da paciência. Compreensão da complexidade das situações, né? Isso faz a gente desistir de soluções rápidas. Às vezes simplesmente não é possível. E a gente pode espernear, pode fazer o que quiser, não vai adiantar, né? Porque as situações são complexas. Como é que a gente faz, né? E o terceiro, sim, desenvolvimento da tolerância em si, né? Aí eu peguei alguns versos, assim, para a gente pensar. Então, primeiro, mudança de atitude frente ao desconforto. Aquilo que eu tinha falado para a Ieda. Não há nada que continue sendo difícil com a familiarização. Assim, habituando-me a pequenas dores, até mesmo uma grande dor se tornará tolerável. Então, Shantideva nos previne para não nos desencorajarmos pelo desconforto de soltar os velhos hábitos, que não é confortável. O que é confortável para nós é seguir o karma, é seguir os nossos hábitos, isso é confortável para nós. Todo o resto é desconfortável. Então, os 8 versos são desconfortáveis para nós, porque eles não são habituais, não é o que a gente faz normalmente. Né? Mas não tem nada que com a familiarização se torne mais difícil. Também nos aconselha a trabalhar habilmente com esse desconforto, né? A usar, a reconhecer um desconforto tolerável. Um pouco que a gente estava falando também das pessoas difíceis, né? De começar com uma pessoa, começar no rasinho lá, né? Então, porque gera um desconforto, né? Então, a gente começa com desconfortos leves, assim, reconhecendo que aquilo é possível de ser superado, né? Daqui a pouco a gente está aguentando qualquer parada, né? Dando conta de qualquer coisa, né? Então, esse é o primeiro ponto. Mudar a nossa atitude frente ao desconforto. Segundo, um outro verso que ele fala. Nem mesmo o sofrimento causa perturbação na mente de um sábio, pois a batalha é contra as aflições mentais. E como em todas as batalhas, há muita dor. Então é isso, vai doer, né? A gente vai ter que lidar com as aflições mentais. O Dzigar Khenpo Rinpoche compara a dor da mudança de atitude em relação às aflições mentais no caminho com a dor de uma injeção que aceitamos como tratamento contra uma doença. Então, putz, tá bom, eu vou me sujeitar a lidar com a minha raiva, com a minha dor, porque eu sei que vai ser bom, né? Eu sei que é isso que vai me curar. Podemos relaxar a mente, ou relaxar e manter a lucidez mesmo em momentos dolorosos. Né? Como se tomasse uma injeção, como tomar vacina contra a Covid. Dói, você fica 2 dias podre. Em compensação, né? Melhor que ser entubada, né? Melhor que acontecer qualquer outra coisa horrível com a gente, né? É um pouco isso, assim, a gente topa, né? Lidar com o desconforto. Ainda que a gente pudesse, ainda que a gente não precise fazer isso, sabe? Eu não preciso encontrar com essa pessoa. Eu posso muito bem não encontrar com ela, né? Mas eu vou treinar. É tipo, né? Eu vou treinar. Eu vou encontrar com essa pessoa e vou treinar. Porque essa pessoa eu ainda dou conta, né? Eu vou treinar com essa pessoa, porque muitas piores virão, né? Situações piores virão. Pessoal, situações piores virão. A gente pode ter certeza disso. Hoje tinha uma reforma aqui na minha casa, né? Tinha uma reforma micro, assim. Veio uma pessoa trocar um pedaço do piso da minha sala. Foi um inferno, a tarde eu tô com dor de cabeça. Foi um inferno, uma barulheira. E eu incomodada daqueles barulhos, tá incomodando os vizinhos, sabe? Uma tensão, assim. Aí fiquei pensando, puxa vida, mas eu não aguento uma reforma na minha casa, né? Um negócio pequeno, assim, como assim que eu posso ficar tão perturbada com isso, né? Aí, não vou ficar perturbada com isso, né? Aí, tranquilo, me sentei, fiz prática. Não, vida vai ser assim em algum momento, não vai ser moleza toda a vida, né? Impressionante como a gente se perturba fácil, né? A gente deveria pegar esses momentos que a gente se perturba fácil e treinar. Demorou para me ligar, viu? Passei um tempinho assim, incomodada, sabe? Me debater, tipo, incomodada, me debatendo, fechava a porta, aí eu ia lá. Então, Evaldo, vai demorar muito. Assim, não vai demorar. Eu querendo que aquilo acabasse logo, sabe? Esperneando. Aí eu falei, caramba, como assim?
Daí, não pode, não é possível não lidar com isso, né? Foi bem melhor do que ficar me batendo. Porque dias piores virão, pessoal. Eu acho que eu sei quando você não lida bem com as coisas. Às vezes eu mando um negócio para você, dependendo da resposta. Quando vê um coração enorme, você está compassiva. É que você acha que eu tenho tempo de monte, né, para estudar outras coisas. Eu não tenho. Não tenho. Bom, aí outra categoria de paciência. Não, eu queria só comentar, gente, que as oportunidades de prática estão o tempo todo à sua frente, né? A gente, às vezes, acha que são especiais. Não, agora não. Eu vou ter um momento em que eu vou praticar. Não, agora não. Mas é ali agora, né? Olha que bonito, ó. Esse livro aqui, ó, a gente está estudando amanhã de manhã, né? Às 9. Chama O Mundo Poderia Ser Diferente. É um poeta, né? O Norman Fischer. Ele é maravilhoso. E ele escreveu eu até separei para comentar amanhã. Ele fala assim: para os praticantes espirituais, a vida é o campo da prática. Praticantes espirituais tentam dominar a arte de viver, eles prestam atenção a como vivem, o que significa o modo como pensam, falam, agem. Eles prestam atenção aos estados do corpo e da mente, ao relacionamento consigo mesmo, com os outros, às percepções, os sentimentos. Acima de tudo, a prática é uma atividade transformadora. Com o tempo, a prática molda o caráter e a visão. Isso é verdade em todas as profissões. Ele está comparando o praticante com um profissional. Que página que está, hein? Página 33. Obrigado. É exatamente isso. As oportunidades estão o tempo todo aí, né? Tudo a gente pode usar como prática. A gente tem uma ideia muito equivocada de que praticar é só sentar para fazer meditação. Muito equivocada. Uma boa prática é ver um filho indo pelo caminho de sofrimento e não interferir. Ou pelo menos entender o limite, né? A complexidade. Vamos ver. Vamos continuar olhando aqui a paciência, porque é muito, muito interessante isso. Então, a questão da complexidade, né? A paciência frente à complexidade das situações. Então, ninguém sente raiva intencionalmente, pensando, vou ficar com raiva. E nem a própria raiva se origina pensando, eu surgirei, né? Quando causas e condições se reúnem, nós somos tomados pela raiva impulsivamente. Shantideva nos convida a contemplar a complexidade da nossa situação. Então, ele usa muito o exemplo da raiva, né? O Shantideva, sempre. Mas a gente pode olhar isso com qualquer situação, por exemplo, que a Cris falou, né? Do filho dela indo para um caminho de sofrimento. Ele não está dizendo, olha, eu vou tomar esse caminho porque eu estou louco para sofrer. Ele não está falando isso, né? Não é isso. Mas muitas coisas se reuniram para que ele tenha decidido tomar esse caminho, né? Que você pode estar vendo como um caminho de sofrimento, né? Então, a gente não vai deixar de colocar nossa contribuição, né? Nesse processo, assim. Mas entender que existem outros fatores ali que a gente não tem controle, né? E isso é olhar a complexidade de todas as situações. É muito difícil, porque a gente queria mesmo resolver do nosso jeito as coisas. E rápido, inclusive, né? Só que não resolve muito, né? A gente querer isso. Todas as ofensas e más ações dos variados tipos surgem sob a influência de condições e não de forma independente, né? Então, as pessoas, quando elas agem de uma forma equivocada, são muitas coisas que contribuíram para ela fazer aquilo. É muito transformador a gente olhar isso e ter um pouco de humildade. Não sei se é Carmé acho que falou de humildade em algum momento lá. Isso também é uma prática de humildade frente à vida, à complexidade da vida. Assim, todas as coisas dependem de outras coisas.
E essas mesmas coisas das quais outras dependem não são autônomas, quer dizer, uma rede, né, de interdependência. Assim. Portanto, por que aborrecer-se com coisas que são como aparições mágicas? Que surgem, se dissolvem, enquanto as causas e condições estiverem reunidas, aquilo surge, daí quando elas se separam, aquilo se dissolve, né? E a gente enlouquece, às vezes, por uma coisa que daqui a pouco desapareceu na nossa cara. Assim, ao vermos um amigo ou um inimigo fazendo algo equivocado, deveremos refletir. Ele está agindo sob condições. Permanecer calmos. Tem muitas coisas ali atuando, né? Mas é o que a Lana falou. Deixa eu ver. É o que a Cris mesmo falou. Isso não quer dizer que a gente não vai ajudar no que for possível. Exatamente. E ajudar significa isso, né? A gente colocar mais uma condição, vamos dizer assim, né, para nessa rede toda, assim. Mas pode ser que não seja determinante, né? É muito, muito louco isso. E é uma angústia para a gente isso, né? Faz parte, acho que, da nossa angústia existencial mesmo, assim, né? A gente está sujeita a uma infinidade de fatores, assim, sobre os quais a gente não tem o menor controle, né? Faz parte da angústia nossa de ser humano mesmo, né? E aí, por fim, vem, então, a paciência como tolerância mesmo, né? Então, se todos os seres encontrassem as formas de satisfazer seus desejos, ninguém sofreria, já que ninguém deseja sofrer, não é? Ninguém deseja sofrer. Então, por que a gente se irrita quando o outro está atrapalhado, fazendo besteira? Ele está tentando, né? Do jeito que ele pode. Então, isso dá uma acalmada na gente, assim. Pode ajudar, né? A desenvolver essa tolerância no sentido de não querer... Tolerância, nesse sentido aqui, não é assim, vou aguentar essa criatura, vai, vou aguentar, tá bom, vou tolerar. Tolerância é um nome ruim, inclusive. Essa palavra é ruim. Ela tem mais um sentido de imperturbabilidade, que é uma palavra difícil, né? Nem sei como saiu tão fácil. Imperturbabilidade, assim. Eu não vou me perturbar, né, com isso. É mais do que... Não é? Porque tolerância não tem uma coisa assim, eu vou aguentar, vai, né? Mas se eu pudesse eu matava, mas não vou matar, vou aguentar. Não é isso, né? É tolerância no sentido de você não se perturbar e não querer retaliar. O Geshe Pente falava isso também. Aliás, pessoal, não sei se eu passei para vocês os links dos ensinamentos do Geshe Pente sobre os 8 versos. Eu passei? Eu não me lembro, mas vou passar. Porque, putz, é maravilhoso também. Se vocês tiverem a fim de estudar mais, acho que vale super a pena ouvir o Geshe Pente explicando isso. Ele fala isso, né? Tolerância é a gente não reagir impulsivamente e não querer retaliar, né? Mas a gente precisa ir transformando a nossa forma de ver a vida, né? Quando o outro está atrapalhado, e de novo começar no rasinho, vai. Porque se eu já penso lá na pós-graduação, também me irrito. Mas se a gente for, né, olhando as pessoas que estão fazendo coisas erradas mesmo, né? Ou querendo nos ferir, ou por inveja, nos maltratando, né? A gente pode ter essa visão, pode desenvolver essa visão que a pessoa está agindo sob condições e que se ela tivesse tudo que ela quer, né? Ela não estaria querendo, sei lá, de alguma forma nos prejudicar, né? Ninguém deseja sofrer, né? Gê, Oi. posso dar uma dica? Dica. A sua pós-graduação é o Bolsonaro, provavelmente, né? É a nossa. Gente, a minha sem dúvida. Nossa, eu também tinha muito, assim, era físico até a sensação, né? E daí eu escutei aquele podcast chamado Retrato Narrado. Já ouviram falar? Já vi também, já me mandaram ver. Eu já ouvi falar, mas eu não achei. Aliás, foi você que falou, Cindy. E eu não achei esse podcast. No Spotify. Será? Retrato narrado. Narrado. Ô, Isso. Cindy, põe pra gente aí, Cindy. Tá, coloco. E ele faz, então, e
E o trabalho da jornalista é realmente, assim, muito minucioso, sabe? A gente faz, assim, é uma aula de originação dependente, porque ela mostra como que ele chega a ser o que ele é hoje. Muitas das questões familiares... Em nenhum momento ela tem essa intenção, né? Ela é uma jornalista de esquerda, é Carol Pires o nome dela. E ela é super ativista e tal. Mas quando eu ouvi, assim, despertou em mim uma sensação de entendimento mesmo, sabe? De conseguir contextualizar as atitudes dele hoje. Muito das tomadas de decisões, muito do que ele é hoje, ela consegue explicar nesse podcast. Ele tem até uma questão foi diagnosticado na época do Exército, ele tem síndrome de perseguição. Então, imagina, o escritório dele, hoje em dia, é dentro de um armário lá no Palácio do Planalto. Então, ele tem uma questão mesmo, assim, patológica, né? Muito também influenciada pelo pai, que era uma pessoa, assim, muito, muito firme, né? Muito rigorosa. Então, esse podcast me ajudou muito, assim, a entender, sabe? Por que o Bolsonaro é o que é, assim... Olha, eu honestamente, assim, no começo era muito difícil, assim, eu chegava a ficar até enjoo, como você falou, assim, físico mesmo, me enjoava, sabe? Eu tinha era uma versão tão profunda, não a pessoa, sabe? Mas o que ele representa e tudo mais, né? E melhorou muito, porque eu fiz muito, muito, muito esforço, sabe? Mas ainda é uma coisa muito difícil, assim, eu tenho que fazer muito esforço, sabe? Então, Não só ele, mas é que assim, não é a pessoa, sabe? É que ele representa, né? É o que ele representa, todas as pessoas que giram em volta dele, sabe? É isso que para mim é muito complicado, assim. Eu consigo não sentir raiva, eu consigo, mas é muito esforço. Ainda é muito esforço, sabe? Não, eu também, muito, muito, muito. Muito esforço. E eu sou cercada por bolsonaristas, assim, pessoas muito próximas, e para mim é bem difícil. Mas esse podcast me ajudou muito a contextualizar, assim, ir para a parte mesmo do intelecto, sabe? De entender a questão social, assim, dele. Eu acho que eu encontrei uma outra coisa, que era... Quando você me falou, eu fui parar em outro lugar, assim, que não era esse... Tem no Spotify, é só... agora eu já achei. E ele é bem curtinho, assim, é gostoso, bem, bem gostoso de ouvir, sabe? Não sei, pelo menos para mim ajudou. Não, é super legal. E daí também quando a gente fala os bolsonaristas, também não existe isso, né? Porque cada um é assim, cada um vai ter uma questão. Tem gente, eu conheço pessoas que têm muito medo de muitas coisas, e daí acham que estão protegidos se tiverem essa, sabe? Quer dizer, cada história é uma história, não é simples, né? De novo, que nem o Shantideva falou, a coisa é complexa, né? É muito complexo. Eu sempre me lembro de um conselho que o Tenzin Wangyal me deu, sabe? De ter paciência, de observar o processo, assim, sabe? Todo. Não ter calma para esperar, até porque não adianta, né? A gente pode brigar, espernear, fazer o que a gente quiser, que o fato é que 4 anos de presidência e muitas coisas vindo à tona, né? Muitos... Sei lá, o que ele me falou foi mais ou menos assim, confia no processo, sabe? De uma forma mais ampla, assim. Eu ouvi muito aquilo, assim, e muitas vezes aquilo me ajudou, sabe? De ter um pouco uma visão mais ampla em termos de tempo também, sabe? Porque a gente quer que as coisas se resolvam muito rapidamente, né? De preferência. Enfim, esse é um tema difícil, né? De resolver, assim, né? Mas é isso aí, a nossa prática é essa aí mesmo, né? Mas eu vou ver, Cindy, obrigada de novo por ter me lembrado disso. Eu procurei depois não achei, daí acabei que esqueci. Mas eu vou sim ver. Então, aqui a gente está nesse tema da tolerância, né? De os outros estarem causando mal para nós, né?
Então, se quando tomados pelas aflições mentais, eles matam até seus próprios corpos, eles são tão caros, como poderiam evitar ferir corpos de outros, né? Então, uma pessoa que está completamente tomada por qualquer aflição mental, né? Eles perdem eles não, quando a gente está tomado por aflições mentais muito intensas, a gente perde até a noção de autocuidado. Como que a gente pode esperar ter cuidado com o outro? Né? Esse é um ponto importante também da gente pensar, né? Como é que a gente pode esperar isso? Que o outro não nos machuque, se até mesmo eles próprios se machucam, né? A Márcia falou, tendo a pensar nesse processo como correlacionado ao nosso karma coletivo e talvez como possibilidade de maturação. Exatamente. Um pouco isso que o Geshe Tenzin Wang me falou, né? Mas não é fácil, não é, né? Outros versos do Shantideva. Se infligir danos aos outros é da natureza dos tolos, minha raiva contra eles é inapropriada, pois seria como sentir raiva do fogo, por ter a natureza de queimar. Mas se as falhas são quer dizer, se as pessoas fossem intrinsecamente más, né? Seria uma tolice, assim, a gente sentir raiva disso, porque é a mesma coisa que sentir raiva do fogo que queima, né? Mas se as falhas são adventícias e os seres sencientes são bondosos por natureza, a minha raiva contra eles é tão inapropriada quanto sentir raiva das nuvens no céu, que passam, né? Então, não faz sentido de nenhum jeito. Se as pessoas são intrínsecas, vamos supor que o Bolsonaro seja intrinsecamente mal. E nem a história do Spotify resolva a parada. Né? Então, por que eu vou sentir raiva? Ele é daquele jeito, vai continuar sendo daquele jeito, sempre vai ser. Não adianta, eu posso brigar à vontade, mas fogo é fogo, queima, né? Se não, se é uma coisa que vai e vem, não faz parte da essência, porque é o que é, né? É isso mesmo. Essas negatividades não fazem parte essencial de ninguém. Então, para que eu vou ficar com raiva, né? Agora vem uma parte mais ainda importante com relação a isso. Embora, na verdade, seja o pedaço de pau que me fere, minha raiva se volta contra quem o empunha e me golpeia. Seria melhor odiar o ódio, pois é ele quem impele a raça que me fere. Olha que bonito que é isso. Então, no caso do famoso, da pessoa famosa, como diz o Tenzin, dessa pessoa famosa, né? Da nossa pessoa famosa, ele fala. No caso, é famosa mesmo, que é famosa para todo mundo, mas às vezes o Tenzin fala, sabe aquela pessoa famosa da sua vida, aquela pessoa? Então, pensando na pessoa famosa, né? O que nos fere, que está nessa pessoa, que nos fere, então, o ódio, ou como a Cindy falou, essa mente doente, né? Adoecida, que foi construída ali por muitas situações que a gente pode, como essa jornalista possivelmente estudou e eu estou agora louca para escutar. Então, por que a gente fica com raiva da pessoa, né? E não de tudo que tá presente nessa pessoa que faz com que ela seja desse jeito, né? Então, a história é aquilo, as aflições mentais são os nossos verdadeiros inimigos, né? Não as pessoas, não é o pedaço, não é a pessoa que golpeia a gente, é o pedaço de pau que nos fere, né? Eu não desejo sofrimento. Ainda assim, tolo que sou, desejo as causas do sofrimento. Quando o sofrimento surge devido às minhas próprias falhas, por que eu deveria sentir raiva de qualquer outra pessoa? A causa do sofrimento aqui é justamente isso, né? Quando ele fala que a gente deseja, não é que a gente deseja intencionalmente, mas a gente é condescendente, né? A gente acha normal sentir raiva da pessoa famosa, né? Mas isso é causa de sofrimento. Eu não quero sofrer, mas eu sinto raiva, que é a causa do sofrimento, né? Graças a eles, essas pessoas, aí muitas das minhas falhas diminuirão por meio da tolerância. Por minha causa, eles serão lançados nos reinos dos infernos, onde as agonias duram um longo tempo. Aqui não funciona muito para esse nosso exemplo aí, mas vamos supor uma briga, né?
alguém sente muita raiva de nós e nos fere, nos maltrata, sente inveja, nos maltrata, né? Para mim, que sou praticante, idealmente, para o praticante, essa pessoa é um apoio na prática. Mas, para ela, é como se eu estivesse arrastando ela para os infernos, né? É como se a gente tivesse essa responsabilidade de não despertar isso no outro, né? Que tal? O importante todo esse Forte, forte. muito forte, muito intenso. Não, Shantideva é assim. Aliás, fazendo propaganda do estudo do Gus, né? Que é amanhã, né? Ele está estudando o livro da Pema Chodron sobre o Shantideva, né? Mas claro que o livro da Pema Chodron é maravilhoso, mas só de a gente ler o Shantideva, ler o texto raiz, putz, é assim, fala, cara, como faz sentido o que ele fala, né? Mas é uma coisa que a gente teria que gravar, como fazem os monges mesmo, os tempos, os geshes, eles memorizam aquilo, né? O Guia do Modo de Vida do Bodhisattva é o lojão mais longo que tem, né? E os 8 versos possivelmente é mais curto. Então a gente pelo menos devia memorizar os 8 versos, né? Mas esses praticantes, eles memorizam o Bodhisattva, que é para estar lá meio disponível, assim, né? E mesmo assim não é suficiente, não adianta só a gente decorar e daí na hora H não lembrar de nada, nada. Imagina, a gente tá assistindo a CPI, não, CPI, não dá para aplicar o Shantideva, nem lembra que Shantideva, quem é esse cara? Né? Ele nem lembra que ele existe, né? Então teria que estar na nossa mão mesmo, né? Mas só de a gente ler já seria maravilhoso. Sobre a mágoa, acho que a mágoa também é uma... Acho que a gente pode aplicar a paciência também para a mágoa, né? Todo esse capítulo 6 do Shantideva, né, sobre paciência, a gente poderia aplicar, porque a gente tem mágoa contra alguém que me feriu, exatamente esse 5º verso, né? Talvez não por inveja, por outra razão, sei lá. Mas me feriu, a gente não vê razão. É o próprio 5º verso, tirando a parte da inveja, talvez. Ou talvez seja por inveja também, né? Mas seja lá pela razão que for, né? Alguém nos maltratou, nos feriu, e eu daí me senti magoada, né? Mas qual que seria o ponto do 5º verso? Né? Vamos olhar, vamos voltar lá. O 5º verso ele fala desse aspecto de ganhar ou de perder, né? Então, talvez a gente possa olhar para essa nossa mágoa, tentando entender o que a gente sentiu que perdeu com isso que nos feriu, né? O que doeu? Que javali que doeu? Que javali que foi ferido ali e perdeu, né? E daí vai ser possível sair do jogo, né? Superar essa sensação de ter perdido alguma coisa. Não sei se funciona isso. Tem o 6º verso que talvez seja mais aplicável, né? O 6º verso, quando alguém a quem ajudei com grande esperança, né? Talvez seja um caso que a gente se sente magoado, com quem a gente ajudou com grande esperança. Quando alguém a quem ajudei com grande esperança. Puta merda. Magoar ou ferir. Magoar ou ferir a minha pessoa. Então, mas Vou aprender a prezá-los. Magoar ou ferir a minha pessoa. Vou aprender a prezar Vou aprender a prezar como se fosse um melhor. Quando alguém a quem guia espiritual. Com grande esperança maltratar, ferir a minha pessoa, vou aprender a ver essa outra pessoa como um excelente guia espiritual. Eu lembro do guia espiritual, ele falou assim, não é um guia espiritual, é um excelente guia espiritual, né? Vamos deixar para o 6º verso, mas Cris, acho que o 6º verso talvez tenha mais a ver, assim.
Mas essa pessoa nos mostra o limite da nossa compaixão. Né? Porque essa pessoa a gente não consegue... Essa pessoa que feriu a gente, que eu ajudei, e que não respondeu do jeito que eu queria, né? Ela está mostrando o limite da nossa generosidade. É até aí que vai. Né? Passou dela, não vai mais. Então, ela é um excelente guia espiritual. Não é um guia espiritual só, é um excelente guia espiritual. Agora vamos ver o que a Jetsuma fala sobre esse... Tem expectativa, exatamente. O sexto verso é exatamente sobre isso. Quando a gente ajuda alguém, se não veio do lugar certo, essa ajuda... Às vezes vem, mas é tudo misturado, né? Não é que não vem do lugar certo. Não é que a gente não ajudou porque não tinha uma coisa genuína em nós que queria ajudar. Tem, mas misturado com um ganhar ou perder também, né? Daí, dói. Quando a pessoa magoa ou fere a minha pessoa, né? Então, agora voltando para o quinto verso. A Jetsuma fala assim, o quinto verso discutindo a questão da reatividade e da atitude defensiva. Quando alguém nos critica, normalmente nós saltamos para nos defender e provar que o outro está errado. É a cobra. A cobra pula, né? Não estamos tentando ser masoquistas, mas aqui, a menos que seja algo realmente importante, que diferença faz? Estamos sempre dispostos a aceitar o crédito quando as pessoas dizem coisas boas sobre nós. Mas por que não ficar igualmente satisfeitos e dizem coisas ruins? Se as pessoas ficam felizes em espalhar coisas ruins a nosso respeito, problema delas. É uma visão bem diferente, né? Ela continua. Na verdade, elogio e acusação, que é um dos parzinhos, né, das 8 preocupações mundanas, são apenas palavras. Se alguém nos elogia, devemos olhar e ver se o elogio é válido ou não. Se é verdade, está bem. Porém, se não é, estão apenas elogiando uma projeção deles. Né? De modo semelhante, se alguém nos acusa e insulta, devemos ver se o que estão dizendo é verdade. Se é verdade, as pessoas que nos criticam, de fato, estão nos ajudando a apontar falhas, das quais podemos não estar conscientes, né? De modo que devemos nos sentir gratos. E se não é verdade, qual que é o problema? A única ocasião em que seria considerado aceitável nos defendermos seria no caso de difamação ou insulto, criar problemas reais, em especial para outras pessoas envolvidas. Por exemplo, se estamos trabalhando como integrantes de uma organização e alguém espalha boatos falsos a nosso respeito, criando obstáculos ou causando danos, seria justo esclarecermos as coisas. Vamos supor que vocês comecem a falar assim, esses facilitadores do SEB são todos malucos. Imagina, a pessoa só fala da boca para fora, não é praticante, né? Eu vou ter que falar a verdade, mas o SEB não tem nada a ver com isso. Mas o caso de se defender seria esse, né? Quando a implicação é maior do que o nosso javali, vamos dizer assim, né? Em geral, nós não nos apressamos para corrigir os outros quando somos indevidamente elogiados, além do que é realmente verdade. Mas somos rápidos na nossa guarda contra qualquer crítica. Vamos tratar de ficar felizes mesmo quando os outros falam mal de nós por força do ciúme e da inveja. Vamos apenas relaxar. É outra parada, né? É outra coisa. Realmente, o jogo do Sansara é o jogo das 8 preocupações mundanas. Né? Enquanto a gente jogar, é isso. A gente vai continuar preso no Sansara. A gente pode falar, mas isso aqui é o quê? Não estou treinando para virar samambaia, então? Não, né? Não é treinar para virar samambaia. A gente está treinando para virar Buda. Né? É um pouco diferente, vale a pena, né? Agora, o livro da Pema Chodron, que Start Where You Are, acho que não é o... É o livro que o Gusto está estudando? Não lembro. Alguém sabe? Não, acho que não é. Na quinta-feira, não. Na quinta-feira, não. Não é. Esse é um outro livro da Pema Chodron, né?
ela fala assim: há um ditado que é o princípio subjacente do Tonglen, que é uma das práticas dos aforismas, ganho e vitória. É um livro que ela fala sobre os treinamentos da mente em 7 pontos, esse livro, né? Então, tem um momento que a gente vai falar do Tonglen, a gente também vai fazer aqui, vai estudar a prática de Tonglen, né? Há um ditado que é o princípio subjacente do Tonglen, uma das práticas dos aforismas: ganho e vitória aos outros, perda e derrota para mim mesmo, que é um dos aforismas do treinamento da mente em 7 pontos. A palavra, olha que interessante, a palavra tibetana para orgulho ou arrogância é nagyal, é literalmente em inglês eu vitorioso, eu primeiro. É a tradução de orgulho. Eu primeiro, eu mais importante, né? Esse tipo de atitude, eu vitorioso, é a causa de todo o sofrimento. Em essência, o que esse pequeno ditado está dizendo é que as palavras como vitória e derrota estão completamente entrelaçadas com a forma como nos protegemos, como guardamos nossos corações. Nossa sensação de vitória significa... Ai, olha só que bonito isso. A nossa sensação de vitória significa que guardamos nosso coração o suficiente para que nada tenha acontecido. E para que pensemos que ganhamos a guerra. A armadura ao redor do nosso ponto frágil, do nosso coração ferido, está agora mais fortalecida. E nosso mundo se estreitou. Talvez nada consiga penetrar a armadura para nos assustar durante uma semana inteira. Mas a nossa coragem está enfraquecendo. E a nossa habilidade de cuidar dos outros está ficando completamente obscurecida. Nós ganhamos realmente a guerra? Por outro lado, a nossa sensação de ser derrotado significa que algo penetrou a armadura. Algo tocou o nosso ponto frágil. Essa vulnerabilidade que mantivemos blindada durante anos, algo nos tocou. Talvez tenha sido o toque de uma borboleta, mas nunca fomos tocados assim antes. Esse ponto é tão sensível. E por nunca termos sentido isso antes, agora vamos comprar cadeados, couraças e armas para que nunca mais sintamos isso novamente. Faremos qualquer coisa. Calçaremos 7 pares de botas que se encaixam uma na outra para que não precisemos sentir o chão. 12 máscaras, máscara é uma boa ideia. 12 máscaras para que ninguém possa ver nossa verdadeira face. E 16 conjuntos de armaduras para que nada possa tocar nossa pele, sem contar com o que faremos para que deixem o nosso coração em paz. Não é lindo de morrer? Isso. Essa é a visão que ela dá sobre o que é ganhar e o que é perder. O que é derrota e o que é vitória. A gente se sente derrotado quando alguma coisa nos toca. E a gente se sente vitorioso quando alguma coisa não nos toca. A gente consegue se sentir protegido. Ah, é super bonito isso. É demais. Comece onde você está. Esse livro está traduzido também. Então, essa derrota e vitória, né, que a gente tem que notar na nossa vida, né, como é que isso funciona, assim. Quando a gente se sente ferido, quando a gente se sente magoado, o que a gente está ganhando ou perdendo, né? O que está sendo tocado no nosso coração? E se vale a pena reforçar a segurança ou se vale a pena escancarar e deixar aquilo se curar, né? E desenvolver uma coragem. Fala, Thaís. Oi, Jane. Fala, querida. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, sobre isso que ele está falando aí, enfim, tem uma reflexão que é quando eu sinto, às vezes, essa derrota, né? A minha interpretação, a minha percepção até o momento era como se eu estivesse sentindo essa dor, porque eu estivesse, na verdade, fazendo uma armadura, por exemplo, para minha criança traumatizada, digamos assim, para minha criança que tinha sofrido isso antes, para tentar fazer com que aquela derrota não chegasse nela. Então, a minha interpretação era um pouco
me parece, não sei, agora um pouco diferente, ao contrário, talvez, do que ele colocou. E por isso que eu tô abrindo aqui para falar o que você... Tudo ao contrário. Realmente é tudo ao contrário. É isso que é a dureza desse ensinamento aí, né? É ao contrário. Agora, a gente tem que ter um bom senso, né? De novo, assim, a gente precisa ir do rasinho pro fundão, né? A gente não vai sair Mas daí. eu não entendi, na verdade, como é. É que, na verdade, eu não entendi. Então, o que a Pema Chodron está dizendo que é essa sensação de ganhar e perder? A gente está falando disso, né? De ganhar e de perder, né? Uhum. Quando alguém nos maltrata, nos insulta, né? O que a gente sente? Como é que a gente se sente, né? A gente sente que está perdendo alguma coisa. A gente sente que está sendo derrotada, né? Pelo outro. A gente quer ter razão. A gente quer se defender, impor. né? Oi? Defender, né? Sim, a gente quer se defender, exatamente, né? Porque a gente tem a sensação de que está perdendo ou ganhando alguma coisa com aquilo, né? E o que ela diz que é ganhar é justamente isso, é conseguir se proteger. Beleza, consegui me proteger, minha armadura está ok, né? Tá perfeita, que nada me tocou. Isso é o que a gente considera ganhar. E o que a gente considera perder é justamente ser tocado nesse ponto que dói, né? Só que até quando a gente vai conseguir ganhar, né? Não vai ter uma hora que a gente vai precisar olhar para isso e abrir mão disso, talvez, né? A gente carrega, sem querer psicologizar, porque não é minha competência, né? Aliás, mas a gente carrega muitas feridas que a gente já tem condição de lidar, a gente já está crescido, né, para lidar. Já tem o adulto para ajudar a criança. Já tem recurso para lidar com isso. A gente não é mais tão vulnerável, tão... A gente já tem como sobreviver sem... A gente já tem como sobreviver, exatamente. Mas parece que aquilo fica cristalizado de um jeito, a gente nem olha, a gente continua tentando se proteger. E a gente perde com isso, né? Aliás, não vai funcionar. O fato é que não vai funcionar. E uma hora que vai ter que... Essa armadura vai ser destruída. Então, melhor que a gente aprenda a abrir mão dela devagar, né? Porque tem uma hora... Eu sempre penso isso, a armadura vai ficar tão pesada que fica insustentável, né? Exatamente. Eu tô entendendo um pouco, só assim, antes de... Não sei se você ia mudar de assunto, mas é porque eu tô entendendo com o que você está me dizendo, que como quando você sente vitória, é como se nem chegasse a tocar na armadura, né? É, isso que passa reta, assim. Entendi. Exatamente. E aí, quando você sente derrota, chega nessa armadura e aí você sente a pressão na armadura, enfim. Mas passa, né? Já atravessou um pouco. Entendi. Pois é. Entendi assim, pelo menos. Olha o que ela fala, que bonito. Nossa sensação de vitória significa que nós guardamos no nosso coração o suficiente para que nada tenha acontecido. E para que nós pensemos que ganhamos a guerra. Né? A armadura agora está mais fortalecida e o nosso mundo se estreitou. Porque cada vez que a gente... ela tem outro livro que é os lugares... Como é que é? Os lugares onde... Nós não nos assustam. Nos assustam, exatamente. Os lugares que nos assustam. São regiões ou relações ou situações que a gente vai evitando. Aí daqui a pouco o nosso mundo está super estreito, porque a gente não dá... A gente vai se protegendo tanto que o nosso mundo vai se estreitando, mas a gente não é capaz de andar no meio dessa confusão. E os bodhisattvas são o contrário, eles são os seres que andam no meio da confusão. Olha, vamos pensar. Lembrar de umas histórias de bodhisattvas, né? Eu conheci o Yantan Rinpoche, né? Que era um grande mestre. Ele passou, se não me engano, 17 anos em campo de concentração. Para nós, a gente pensa assim, nossa, campo de concentração, Deus me livre, eu não quero ir, não posso, imagina que horror. Ele falou para mim, era o lugar onde eu queria, o melhor lugar que eu podia estar. Porque... Se alguém tem a mesma coisa que um médico e parar no meio de uma guerra, com um baita hospital, porque ele era esse próprio hospital cheio de recursos, né? Ele mesmo era esse ser, né? Mas é o melhor lugar para um médico estar, onde está todo mundo sofrendo, né? E onde você tem condição de ajudar, né? Era o que ele falava.
Era o melhor lugar que eu podia estar. Eu estava muito mais feliz lá dentro do que muita gente que estava fora, né? Os desafios, eles vão te dando a oportunidade da gente tirar uma dessas 7, né? Enfim, tirar camadas da armadura. Isso, para que a gente possa andar nesses lugares. Que antes a gente nem entrava, a gente nem olhava. Perfeito, né? obrigada. A gente vai desenvolvendo habilidades, né, para poder lidar com as situações do jeito que elas vierem. Esse que é o caminho do Bodhisattva, né? Total. Não é de Nossa, faz muito sentido. Mas trabalho para a vida inteira, para vidas inteiras, né? Nem para uma vida inteira, para vidas inteiras. Mas é muito ao contrário do que a gente aprende, né? É muito ao contrário. Papa Francisco, melhor viver como ateu do que ir à igreja odiar os outros. Se você vai à igreja, tem que viver como um filho de Deus. É um escândalo ver aquelas pessoas que vão à igreja e ficam lá todos os dias e depois viver odiando os outros ou falando mal das pessoas. Melhor não ir à igreja e viver como ateu, explicou Bergoglio. Lembrando que devemos orar a Deus como crianças e não como um papagaio que fala. Praticar, né? Realmente. Mas acho que essa fala da Pema Chodron é para a gente refletir mesmo. Eu vou tomando, né, na sequência eu vou mandar a apresentação, é uma coisa que a gente tem que voltar de vez em quando e olhar. Aí o Alan Wallace sobre esse 5º verso, né? Essas pessoas estão jogando o jogo do Sansara de novo, tentando se valorizar com base no Sansara, né? Tipo, pisando em você para poder ganhar no Sansara. Quando entramos no caminho do Bodhisattva, nós não jogamos mais esse jogo. Nós não temos mais nada para defender. Tudo que havia a ser perdido no Sansara, nós já perdemos. Reputação, fome, prestígio, as 8 preocupações. O mundo a gente já perdeu, né? O que resta é o Dharma, onde não há nenhuma competição. Isso que eu gravei desse 5º verso, na verdade. A coisa do jogar. Não faz sentido esse jogo mais pra gente. A gente não quer mais brincar disso. E no Dharma, né, no caminho do Dharma, não tem competição. Se tiver competição, é porque a gente está jogando, está transformando o caminho do Dharma no Sansara, né? Isso acontece, vai acontecer até a gente se iluminar, vai acontecer isso. A gente vai contaminar o Dharma e o caminho com as 8 preocupações mundanas, né? A gente vai querer ganhar mais atenção do lama, sei lá, a gente vai, sei lá, praticar mais do que o colega. Isso é a contaminação do Dharma, né? Paramos de sansaricar, exatamente. A gente abandona o jogo, né? É isso, fofuras, o 5º verso. Praticar para se iluminar, exatamente. Não é para se dar melhor no Sansara, né? Não é para ganhar o jogo. É isso aí, fofuras. Cada verso desse é um tiro no ego, né? Um tiro, assim, de compaixão, na verdade, porque é por pura compaixão que a gente vai acabar com o autocentramento, né? Compaixão por nós mesmos, inclusive. Certo, fofinhos e fofinhas? Vamos dedicar? Daí a gente lê os 8 versos. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o mestre universal da paz e da compaixão, sua santidade, o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veem com essa mensagem, tenham longa vida. E todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também sejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço por bem-estar dos seres sencientes.
Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite. Imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas Bodhisattvas em conjunto. Seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que comente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Com a determinação de alcançar o bem supremo e benefício de todos os seres sencientes, mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais significante dentre elas, e com todo o respeito, considerá-las supremas do fundo do meu coração. Em todos os meus atos, vou aprender a examinar a minha mente, e sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco a mim mesmo e aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. Vou prezar os seres que têm natureza perversa e aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso muito difícil de achar. Quando os outros, por inveja, maltratarem a minha pessoa, ou a insultarem, caluniarem, vou aprender a aceitar a derrota e a eles oferecer a vitória. Quando alguém a quem ajudei com grande esperança magoar ou ferirem a minha pessoa, mesmo sem motivo, vou aprender a ver essa outra pessoa como um excelente guia espiritual. Em suma, vou aprender a oferecer a todos, sem exceção, toda ajuda e felicidade, por meios diretos e indiretos, e a tomar sobre mim em sigilo todos os males e sofrimentos daqueles que foram minhas mães. Vou aprender a manter estas práticas isentas das máculas das 8 preocupações mundanas, e ao compreender todos os fenômenos como ilusórios, serei libertado da escravidão do apego. As 8 preocupações mundanas tem sempre esse par de apego e aversão, né? Elogio e crítica, felicidade e sofrimento, ganho, perda, fama e esquecimento. Ou ser ignorado. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, tens ingatos, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Garira Wekore Jinkansu Pandandeu Amalu Juene Cherezi Guantenzin Jasoye Japekau Jebadu Tenjurti. Garira Wekore Jinkansu Pandandeu Amalu Juene Cherezi Guantenzin Jasoye Japekau Jebadu Tenjurti. Oxi, passei. Você recebeu sua herança, as bênçãos da intenção iluminada da linhagem suprema. Você cuida de mim e de outros amorosamente nesses tempos de degenerescência. Lama de grande bondade, possa você usufruir de uma longa vida e que as aspirações esplêndidas que você tem em mente possam ser realizadas. Donju Gompe Jin La Papo Toda Soni Drotsewe Jesun Ninchen La Me Kutseta Tene Me Junto Cheje Doyondro Sho. Donju Gompe Jin La Papo Toda Soni Drotsewe Jesun Ninchen La Me Kutseta Tene Me Junto Cheje Doyondro Sho. Que a grande tradição do Abate Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisondeu possa florescer e permear os 3 reinos.
Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. King Lord Josun, Rin Lord Chezan, Ling Sasson, Chapar, Peldro, Jujo, Suna, Wada, Midral do Sungeleixo. Muito bem, amores. Obrigada, Gê. Beijo. Obrigada, Lê. Tchau, beijo. Tchau, querida. Obrigada, beijo. Obrigada, Gê. Obrigada a todos. Obrigado.